Como ler a Sagrada Escritura? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos tratando da Sagrada Escritura, isto é, da revelação de Deus. Como Deus se revela? E a pergunta de número 19 do nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica aborda uma questão fundamental. Como ler a Sagrada Escritura? Como ler? Por quê? Porque, na verdade, há várias maneiras de eu ler. Mas como eu devo ler este livro sagrado? Como eu devo ler esse livro que é sagrado? E o catecismo diz assim: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada sob a condição do magistério da Igreja, segundo 3 critérios. Vou me explicar primeiramente. Sempre ler com a ajuda do Espírito Santo. Antes de me debruçar sobre a Palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que me ajude a penetrar nesta Palavra. Deixar-me conduzir pelo magistério da Igreja, que já leu este texto. Deixar-me conduzir pelo magistério que vive este texto há 20 séculos. Tem nesta sua leitura ação do Espírito Santo e tem nesta leitura assistência do Espírito Santo. Mas afinal, quais são os 3 critérios para ler a Sagrada Escritura? Primeiro critério: atenção ao conteúdo, à unidade de toda a Escritura. Portanto, atenção ao conteúdo e à unidade. Eu não posso pegar uma palavrinha, eu não posso pegar uma frase e achar que tudo está ali. E querer dar uma resposta e querer, de repente, desenvolver toda uma doutrina de uma palavra, de um pensamento isolado, que conforme o seu contexto pode me levar ao erro. Quantas pessoas lendo a mesma passagem chegam a conclusões diferentes? Então é necessário o quê? Olhar. É necessário olhar o conteúdo e a unidade. Ter atenção. A Escritura tem uma unidade. Ela é una. Segundo critério, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura na tradição viva da Igreja, a Igreja vem lendo este texto, vem se debruçando sobre ele, vem colocando em prática na vida de tantos santos, não somente os canonizados, mas de tantos anônimos, neste contexto, à luz desta caminhada da Igreja. Então eu não posso pensar, por exemplo, que agora estou partindo do ponto zero. Eu sou ponto zero. Aí é pretensão demais. É que Deus vai se revelar para mim, única e exclusivamente a mim. Verdades que estão contidas ali dentro. É uma pretensão. Por quê? Eu tenho que ter uma atenção. Diante da Sagrada Escritura, eu devo reconhecer a minha pequenez. E aí aparece a grande virtude da humildade. Não querer que as coisas partem do ponto zero a partir da minha pessoa. A virtude da humildade é fundamental. Aliás, São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino, ele dizia assim: o primeiro degrau da sabedoria é a humildade. Então, dentro da Sagrada Escritura, temos que nos lembrar que tem toda uma caminhada que foi feita. O terceiro critério para ler a Sagrada Escritura é o respeito à analogia da fé. O que significa isso? Ou seja, a coesão em si das verdades da fé. Então, as verdades da fé têm uma coesão.
Primeiramente, a verdade da fé tem até uma hierarquia. Existem verdades que são, não vou dizer mais importantes, mas são mais importantes. Por exemplo, existem verdades que são fundamentais, por exemplo, que Deus é Deus, que Deus é infinito, que Deus é perfeito, e que há verdades também que a Sagrada Escritura apresenta que não tem o mesmo peso. Concluindo, sempre então ler, levando em conta que há uma coesão, uma união. Por isso que a Bíblia ela é una. Abrindo um parênteses, eu poderia dizer que há uma fusão, uma unidade muito forte entre as verdades da fé. É o magistério da Igreja que vai me ajudar a descobrir esta coesão. É o magistério da Igreja que vai me ajudar a descobrir essa unidade. Por isso, mais uma vez eu repito, diante da palavra de Deus escrita, cabe-nos ser muito humildes, acolher a palavra de Deus, acolher as verdades da fé com muito amor. Importantíssimo, diante da Sagrada Escritura, que tem todas as verdades da fé, diante da Sagrada Escritura, que tem todos os segredos de Deus, ter a humildade. Precisamos da humildade de quem está sempre aprendendo. E eu pergunto, quem é o discípulo? É aquele que escuta a leitura. O discípulo é aquele que escuta, aquele que quer escutar também aquilo que a Igreja ensina. Para que você tenha esta humildade e um coração simples diante da palavra de Deus, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.